Fernando, como você está? Tudo bem por aí? Tudo, eu acho que o ex-presidente Lula tem toda a razão, né? e, e é uma coisa que nós temos que repensar, porque não é possível que o debate fique condicionado à vontade das emissoras, pura e simplesmente, tanto no seu horário quanto no seu formato. Né? Nós temos um exemplo que ninguém pode acusar de autoritário, que é o exemplo dos Estados Unidos, onde há uma organização que se presta exclusivamente a organizar os debates presidenciais e oferece a transmissão para qualquer emissora que assim o deseje, né, para que nós possamos ter o esclarecimento da população. Agora, com esse formato que induz à guerra, né, que induz ao confronto, olha, só o tempo que a gente perde naquele deslocamento, o senhor candidato pode vir para o púlpito, o senhor outro candidato pode vir, aí vem ele caminhando ali, o Bolsonaro até naquele modo meio boneco do posto que ele anda. Então, isso tudo faz o debate ser longo, ser cansativo, e, sobretudo, né, não pode ficar sujeito o candidato a provocar repetidamente direito de resposta, como o Bolsonaro fez com Lula, né, que transforma a guerra. No encerramento, o Bolsonaro xinga o Lula, ele xinga o Lula, presidiário, ladrão. Tem que haver na mediação do debate uma limitação, uma punição para o uso desse tipo de comportamento. Fala-se que o Lula perdeu, um ponto negativo do debate para o Lula seria esse embate que nós estamos assistindo aí com o padre Pokémon, né? Que é esse cidadão que ninguém nunca tinha ouvido falar, que usa uma bandana no cabelo, igual desenho japonês, que é pároco de uma igreja inexistente, entendeu? Enfim, picareta, né? Um picareta, escalado para fazer o papel de agente do Bolsonaro, visivelmente, as imagens ali mostram o Bolsonaro dando as perguntas para ele no papel. Entendeu? Então, isso, né, na minha opinião, sabe, foi a reação, o Lula teve a reação necessária. E acho que não teve prejuízo nenhum, porque ninguém fala que o Bonner se saiu mal quando admoestou duramente, já de forma impaciente, esse tal fantasiado de padre. Ninguém diz que a Soraya Tronic, quando acertou um meme na testa dele, chamando ele de padre de festa junina, né, tenha ido mal por causa disso. Por que só o Lula foi mal ao confrontar o padre? Todo mundo viu que aquele padre era um picareta. Mas nessa análise do Lula, sobre a questão do horário, há uma coisa muito importante, Thalita, que é o fato de que nós temos dois debates. Um debate até aproximadamente meia-noite, que coincide quase que exclusivamente com o primeiro bloco, que foi onde, inclusive, todos esses confrontos entre o Bolsonaro e o Lula foram mais intensos, que o debate, vamos recordar, começou com o desmonte, a invertida que o Brizola deu no Ciro, que foi fazer uma demagogia, dizendo que no governo Lula os banqueiros tinham ficado mais ricos, como se em alguma época do país, na história do país, os banqueiros tivessem ficado mais pobres, né? Mas foi isso e levou uma invertida do Lula, dizendo que os banqueiros ficaram ricos sim, mas os lixeiros, as empregadas domésticas, os trabalhadores de salário mínimo, todos eles ficaram mais ricos. E lembrando que o Ciro participou desse governo, né, que ele agora maldiz. Então, esse foi o primeiro passo, e logo depois engatou aquela sucessão de 4 direitos de resposta entre Bolsonaro e Lula, e a cena patética do Bolsonaro gritando lá do fundo do palco, enquanto o Lula fazia o seu direito de resposta. Então, neste debate, que foi assistido, segundo os dados do Cantar Mídia, que mede a audiência em São Paulo, nesse debate você teve 35 pontos de audiência, que é uma audiência extraordinária, no padrão de novela das 8. Né? Já no outro debate, o debate que transcorreu depois da meia-noite, a audiência caiu para metade disso. Então, nós temos que graduar a nossa compreensão, né, de acordo com essa exibição. Para o pessoal que ficou,
que o pessoal que ficou, que é o pessoal mais ativo nas redes sociais, né? Até porque você me deu a dica aqui, eu fui olhar o Twitter de um analista de redes chamado Pedro Barcela, que disse que neste momento, inclusive, do confronto entre o Lula e o Padre Enaro lá, foi o momento de maior isolamento do bolsonarismo. O Lula teve o apoio de 7% nas redes e 17% assumiram posições bolsonaristas. Então, esse tipo de coisa, né, eu acho que tem que criar escalas relativas para o debate. Mas o debate já passou. O debate já passou. Né? O que fica dele agora é a espuma, né, na qual eu hoje de manhã chamei isso no post, na qual, sem dúvida, no que é externo, a disputa real, essencial, que é Lula-Bolsonaro, e todo mundo sabe disso, né? A população não é trouxa, ela sabe que a disputa que vale é do Lula com o Bolsonaro. Fora daí, no que eu chamei de troféu espuma, a Simone Tebet foi muito boa, foi muito bem, né? E eu acho que o Ciro conquistou definitivamente o último lugar entre os candidatos que pontuam acima de 1%. O Ciro pode comemorar essa conquista, porque ele, depois que tomou a invertida do Lula, ele não se acertou mais. Falando enrolado, citando um monte de números, trocando os números, inclusive, e fazendo coisas que, francamente, ele até pela insignificância que ele se tornou, não teve resposta, porque aquela resposta dele sobre educação, apresentando como sua grande obra, né, os níveis de educação no Ceará, né, é uma coisa de um ridículo tamanho, porque o Ciro deixou o governo do Ceará antes das eleições de 2002. Portanto, o Ciro está há mais de 20 anos fora do governo do Ceará. Ele não pode trazer como sua a obra de elevação da qualidade do ensino no Bolsonaro. E pior, nem para os poucos pedetistas que continuam com ele, porque os de fato brizolistas já se afastaram, não pode falar de educação sem citar, dar uma lembrança, uma pinceladazinha que fosse na trajetória do PDT, em defesa da educação, com Brizola, Darcy Ribeiro, CIEPs, enfim, um patrimônio que só alguém que não tem nenhuma ligação com essas raízes históricas, aliás, porque o Ciro nunca foi do PDT, enquanto o Brizola esteve à frente do partido, vivo, né? Ele não tem nenhuma ligação e não se aproveita disso, não pode, não vem à memória dele, porque o Ciro vai mostrando que ele se tornou, lamentavelmente, uma sombra do que seria um candidato trabalhista. Sim. E, na verdade, ele caminha, na minha visão, para ter uma votação pífia, talvez 1/3 daqueles 12% que ele manteve em todas as outras 3 candidaturas dele. O Ciro, ele é uma pessoa obcecada por um ódio. Ele acha que o mundo deve alguma coisa a ele e que ele só não é presidente da República porque os outros resolveram traí-lo, humilhá-lo, discriminá-lo, me perdoe a palavra, sacaneá-lo. Entendeu? Ele acha que isso é um direito divino. Ninguém tem esse direito divino. O cara pode ficar 20 anos até tentando ser presidente da República e não conseguir, isso não é demérito, porque ninguém se elege só por capacidade, se elege por representatividade, se elege por circunstância, se elege até às vezes, né, em cima de gestos felizes ou infelizes que pratica ao longo da campanha. E o Ciro só pratica gestos infelizes. Então, o Ciro é carta fora do baralho. A Simone Tebet, em algumas pesquisas, já está à frente dele. Acho que ficará além dele. Mas o voto da Simone Tebet esbarra num problema que ela não tem como resolver, que é o fato dele não servir para absolutamente nada na disputa real que se está travando. Porque se você for discutir na rua, na portaria do seu prédio, na esquina, no botequim, agora a eleição, a pergunta é uma só: o Lula ganha no primeiro turno ou vai ter que ter segundo turno?
vai ter de ter segundo turno. Então, acho que até por uma questão de enfado da população, né, que não suporta mais o clima de agressividade, de violência e de baixaria que nós estamos vivendo, e mais, por causa do seu bom senso, que sabe que um segundo turno vai cobrar um preço em agressividade, em violências, talvez até em mortes e conflitos do nosso país, por conta disso, eu acho que há um sentimento na população de que a fatura tem que ser liquidada agora, no domingo. Sem prejuízo, claro, né, se o Lula ganhar um tiquinho faltando para completar os 50% mais um, o segundo turno vai se desenrolar normalmente, com a vitória do Lula, porque ninguém resiste a um candidato que tem 16, 17 pontos de vantagem numa votação, né? Mas eu acho que termina no primeiro turno. E aí a conversa, Thalita, é outra. É se determinados estados centrais para o equilíbrio de forças do país, como o caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né, vão ter um segundo turno. Além disso, ainda temos Bahia e Ceará, onde o Lula esteve hoje, exatamente por isso o Lula esteve lá hoje, né, onde os sinais de virada em favor de candidatos do PT, o Jerônimo na Bahia e o Eumano no Ceará, né, são muito fortes, são muito evidentes. Desses 3 estados do Sudeste que eu mencionei, a situação mais difícil é Minas. O Calil se aproximou, mas o Zema ainda tem, inclusive porque tem escondido o Bolsonaro na campanha, ainda tem o suficiente para vencer em primeiro turno. Agora, no resto, quem é que vai querer apoiar o candidato de um Bolsonaro decaído em eleições para governo do Estado? Não vai ter. Não vai ter. Então, essa situação pode gerar até um inédito suporte, né, a um governo do PT e de forças progressistas que se aliaram a ele, que nunca se teve na história da República. Nos 2 governos Lula, São Paulo era governado pelos tucanos. Né? Minas Gerais, exceto no governo Dilma, jamais foi governado pelo PT. E no Rio de Janeiro, também não aconteceu isso, porque 2002, a eleição do Lula, é o início da era Cabral no Rio de Janeiro. Então, eu acho que pode se criar uma situação de força inédita para o governo do PT. Agora, é eleição. Né? Antigamente se dizia, antes do ultrassom a gente dizia, né? Urna e barriga de mulher, é bom não adivinhar o que vem. Né? Então, a gente tem que conservar uma postura de humildade, nada de já ganhou, não há nenhum resultado determinado. Claro, há uma tendência para uma vitória por larga margem de vantagem para Lula, mas daí a dizer se vai se completar 1, 2, 3, 4%, como eu acredito que vai acontecer, acho que Lula vai ter uma vantagem superior a 3% nos votos válidos, pelo que eu sinto do movimento de formação da opinião pública, né? É uma loteria. Você, até certo ponto, você pode se guiar pela sua sensibilidade. Tá? Hoje eu entrei aqui no prédio, o porteiro falou, Fernando, vai dar para fazer primeiro turno? Vai dar para liquidar no primeiro turno? Existe essa ansiedade. Então, sim, o que nós podemos fazer é conservar a serenidade, recusar aceitar o último jogo do Bolsonaro, porque a última cartada do Bolsonaro é um tumulto. Ele aposta nisso. Tanto que você leu essa notícia hoje, da decisão do ministro Barroso, fraca, a meu ver, por sinal, porque deveria haver uma gratuidade generalizada nos transportes, recomendando que os prefeitos não passem a cobrar o que não era cobrado e que, se puderem, ofereçam gratuitamente o transporte. Ela responde a um perigo em que governantes bolsonaristas façam uma espécie de boicote branco às eleições, eliminando o transporte. Olha, o retrocesso no nosso país é tão grande que nós
estamos tendo que reeditar coisas que vêm lá de antigamente, a lei Etelvino Lins, ao contrário, porque a lei Etelvino Lins, no tempo do coronelismo, ela proibia que candidatos ou chefes políticos patrocinassem transporte para o eleitor ir votar, porque esse voto era dirigido. Agora, os oligarcas, os coronéis, os chefetes milicianos, os novos donos da política brasileira, querem fazer o contrário, eles querem impedir que o povo vá votar. Quanto mais gente faltar, melhor para eles, porque os pobres estão votando maciçamente em Lula. Esse é um fenômeno curioso, inclusive, porque acho que essa clivagem social nas eleições nunca foi tão intensa. Acho que ela tende até a diminuir um pouquinho agora nesse final, na medida que você está observando que nas classes médias, entre os intelectuais, artistas, formadores de opinião, na gente que, de alguma maneira, mesmo pensando diferente, faz parte da nata social, você vê um crescimento significativo do Lula. Mas até as duas últimas pesquisas, você via o Lula ganhando em uma única faixa de renda, a dos pobres com menos de 2 salários mínimos de renda familiar. Porque entre os 2 a 5, os 5 a 10 e acima de 10 salários mínimos, o Lula perdia. Então, este movimento pró-Lula foi um movimento que veio lá das camadas mais profundas, veio, digamos assim, do magma, veio do núcleo da Terra. E ele foi brotando, e é natural. Agora, no final, na hora de mostrar sua força, ele sai e extravasa também na parte superior. Mas, essencialmente, foi um movimento do povão. E acho muito difícil, quando se forma essa força popular, quando se forma essa corrente, que muitas vezes é difícil de ser percebida, muitos de nós, por exemplo, que andamos pela classe média, etc. tal, achávamos que não tinha Lula, era tudo Bolsonaro. Quando tinha essas manifestações dele, a gente se assustava, porque estava cheio de camisa verde e amarela na rua, e a gente, meu Deus, não é possível, eles são muitos. Mas estava vindo, lá do fundo da terra, essa manifestação do instinto de sobrevivência da população. Porque isso é um poder incoercitível. A gente, as pessoas, querem sobreviver, querem respirar, querem comer, querem colocar os filhos na escola, querem ter, até como o Lula diz, a picanha, a cerveja, elas querem ser felizes, elas querem ser resolvidas como seres humanos. E, de fato, o que aconteceu no nosso país foi, de um lado, o empobrecimento que impediu as pessoas de fazerem isso, que levou muita gente para as calçadas. Hoje mesmo, a minha filha foi a São Paulo e me disse, pai, está pior do que no Rio. Você não anda 5 metros sem encontrar uma pessoa na calçada. Eu não sei se foi anteontem ou ontem que saiu um dado estatístico das centenas de milhares de pessoas que estão nas ruas no estado de São Paulo, estão morando nas ruas do estado de São Paulo. Então você tem este lado e tem um outro lado, que é o lado da nossa incapacidade nesses últimos anos de conviver com a alegria e descontração que sempre nos marcou. Porque se você quer usar alguma coisa, uma camisa do Lula, ou se quer fazer uma brincadeira com ninguém, ou se encosta ali no para-choque ou no para-lamas de um carro desses bacanas, etc. tal, você sabe que você está sujeito a vir alguém descontrolado em cima de você. Thalita, o que é isso? O que é esse negócio? As armas foram até apreendidas agora. O que é esse negócio do homem que lambia armas no centro de São Paulo? Que fetiche é esse? E o cara filma um vídeo carregando um trabucão lá, uma espingarda, sei lá, calibre 12, dessa de matar rinoceronte, carregando pelo meio da rua. Que é isso? Nós estamos em 2022. Olha, até no Velho Oeste dos filmes, o cara, para entrar no salão, tinha que tirar a cartucheira e botar lá na mesa. E o presidente da República se insurge contra o fato das pessoas serem proibidas de votar armadas. Sim. Então, esse tipo de coisa veio vindo de baixo, e é nisso que eu confio para que essa eleição seja liquidada. Olha aí. Essa imagem, exatamente. Assustador.
absurdo. E o cara anda dizendo ali, Bolsonaro, vou te dar uma ordem. Você vai ganhar a eleição e vai dar um golpe. Não entendi muito bem qual é a ordem lógica de ganhar a eleição e dar um golpe, mas é assim, é a prepotência instalada. É o candidato que vai ao debate armado e quando foi denunciado o fato dele estar armado, ele diz, não, eu sou polícia, vou ficar aqui. Não vai. Não vai, porque ele não está sendo polícia ali, ele está sendo candidato. É igual o padre. O padre ontem era padre ou era candidato? O padre ontem era padre ou era um político? Se ele é um candidato, um político, ele que se porte como um. Então ele tem direito de dizer o desaforo que quiser. E quando respondem a ele, numa moeda que nem é igual, mas assemelhada, ele diz que não está respeitando os sacerdotes, não tem Deus no coração. Ô, padre, vai catar coquinho, padre. Vai catar coquinho, deixa de ser prevalecido. E nas redes hoje, os bolsonaristas estavam dizendo que os ataques ao padre eram blasfêmia. Blasfêmia, quer dizer, a ofensa a Deus. Blasfêmia é ofensa a Deus. O padre virou um ídolo, um deus de bandana. Então, esse tipo de coisa, Thalita, vai provocar uma reação pública que talvez, pode ser, não dê para chegar, paciência. Né? Muitas vezes a população tem lá a sua sabedoria, talvez para dar uma vitória maior, mais maiúscula ao Lula. Mas eu acho que ainda assim vai chegar no domingo transformando, não numa onda gigantesca como poderia e deveria ser, porque infelizmente há muita gente que vacila. Né? Há muita gente que ainda não superou todo aquele emprenhamento auricular que ela sofreu em relação ao Lula. Mas, gente, está muito claro tudo isso que aconteceu. Então, esse tipo de coisa, né, vai nos levar, acho eu, a uma solução já neste domingo. Perfeito. Eu tenho ouvido, né, os analistas aqui que passaram pelo Bom para Todos, eles falam isso, que de fato a gente não vai ver acontecer um tsunami, talvez, mas uma onda agora nessa reta final que levará provavelmente ao encerramento do primeiro turno, né, nessa eleição. Eu tenho se me permite fazer algumas observações, alguns adendos às suas análises, né? Tem bastante coisa que eu anotei aqui. Em relação ao Ciro, né? Você sabe que o Ciro sempre trabalhou muito bem com números, né? E pela primeira vez nesse debate ele estava muito nervoso a ponto de errar números. Isso me chamou bastante atenção. E eu achei que no primeiro duelo ali entre Ciro e Lula, Lula até de alguma forma estende a mão para Ciro, né? Falando sobre a participação de Ciro no governo dele, como isso foi importante. Mas Ciro não aceita isso, né? Mais uma vez, como era de se esperar, inclusive. Mas eu vi uma sinalização por parte de Lula, talvez uma última sinalização, uma última tentativa de abrir ali um campo de diálogo com Ciro. E isso não deu certo, mas ele lembra, né, da participação de Ciro, como foi importante no governo dele. Ele faz essa fala, Lula, e chama, inclusive, fala que Ciro está nervoso. Eu achei interessante também. Em relação a Bonner, você falou sobre Bonner, né, e esse formato, inclusive. Tem muita gente elogiando o Bonner, Fernando. Eu achei que ele se saiu muito mal naquele momento da rixa entre o padre, né? Na verdade, quando o padre começa a falar em cima dos outros candidatos. Ele não sabe como agir, eles tinham que ter uma regra mais rígida em relação a esse tipo de comportamento. Mas Bonner baixa a cabeça, simplesmente. Baixar a cabeça, baixa a gente, que não está gostando de ver aquilo. Ele tinha que ter mais autoridade ali naquele campo para dar um basta naquele show de horrores que aquilo vinha se transformando. Então, eu achei muito fraca essa atuação de Bonner ali naquele campo que era dele, sabe? É isso, para baixar a cabeça e mostrar insatisfação, baixo eu. Ele tinha que ter um papel mais decisivo naquele momento.